Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola. Estamos terminando esta série. Hoje é o 56º estudo. Então, já tivemos 56, contando hoje, 56 oportunidades de nos debruçar juntos sobre essa epístola. E eu espero que agora, quando você lê a primeira epístola de Paulo, você vai ter uma noção muito melhor, não é? Do conteúdo, do propósito, do ensino dessa carta. Aliás, fica aí o desafio. Você agora, depois de fazer esta caminhada pelas páginas de 1 aos Coríntios, você pega essa epístola e leia, não é? Dá para ler numa sentada, são 16 capítulos, vá lá, lê de uma vez assim, ó. Se não der para ler de uma vez, você pode ir lendo aos poucos, não tem problema, ok? Muito bem, na semana passada, nós focalizamos os versos, pelo menos tentamos focalizar, os versos 29 a 34 do capítulo 15. Eu estou dizendo tentamos porque não terminamos, não é? Nós não terminamos. Então, hoje eu vou ler novamente a mesma porção e nós vamos terminar de analisar essa porção. Vamos analisar aquilo que não analisamos na quarta-feira passada. Se houver tempo, a gente vai ler uma porção seguinte e, pelo menos, introduzir a nova sessão, ok? Mas a sessão que começamos a considerar na semana passada e não terminamos é esta. 1 aos Coríntios 15, 29 a 34, eu leio, você acompanha aí. Doutra maneira, que farão os que batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. E se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos ajude a ter boa compreensão do sentido da passagem que acabamos de ler. Senhor, nós rendemos-te graças, porque outra vez aqui estamos reunidos em torno da Bíblia, a tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Por isso, Senhor, não há privilégio maior do que o privilégio de ter a Bíblia diante de nós e poder meditar nela. Mas nós carecemos da tua ajuda no sentido de abrir o nosso entendimento para que possamos ter correta compreensão do sentido da passagem que lemos. Ajuda-nos, ó Senhor, a compreender a tua vontade revelada aqui. E mais do que isso, que o Espírito Santo também convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade. E que o Espírito do Senhor também nos mova no sentido de obedecer a tua palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos também praticantes da mesma. Nós oramos em nome de Jesus.
a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Amém. Muito bem, então dê uma olhada aí, mantenha a sua Bíblia aberta. Você vai se lembrar que na semana passada nós vimos que aí no verso 29, Paulo usou uma prática estranha como argumento em favor da ressurreição dos mortos. Você já sabe que nesse capítulo 15, Paulo está combatendo um falso ensino que negava a ressurreição dos mortos. Então, esse é o propósito do capítulo 15. Combater um ensino negacionista a respeito da ressurreição dos mortos. Então, aí no verso 29, Paulo usa uma prática estranha para mostrar que, de fato, há ressurreição dos mortos, que é a prática do batismo pelos mortos. Nós já vimos do que se trata, não é? Esse batismo vicário, batismo em lugar de alguém, de algum crente que já havia morrido sem ser batizado. Na semana passada nós vimos que não se trata de uma prática cristã. Parece que não era uma prática cristã e que Paulo aqui, ao usar essa prática no seu argumento, ele não está endossando a prática. Ele está simplesmente lançando mão de uma prática que alguns lá de Corinto endossavam para combater o falso ensino. Ele está usando contra essas pessoas algo que elas mesmas criam, não é? Então estava usando contra elas alguma coisa que era delas e não do apóstolo Paulo. Obviamente não eram todas as pessoas da igreja de Corinto que negavam a ressurreição. Eram algumas pessoas, não eram todas. Então, verso 29 é isso que Paulo está tratando. Aí, depois do verso 29, nós vimos que nos versos 30 a 32, Paulo muda de argumento. O argumento dele agora era o ministério apostólico, o ministério dele e o ministério dos demais apóstolos os deixavam expostos a grandes riscos o tempo todo, inclusive o risco de perder a própria vida. Então, esse é o argumento que Paulo está usando nos versos 30 a 32. É como se Paulo te dissesse assim: olha, nós somos entregues à morte o dia todo, nós somos expostos a um punhado de riscos e perigos. Nós corremos o risco até de perder a vida por amor a Cristo. Vocês, por acaso, acham que a gente faz isso porque a gente gosta de viver perigosamente? Claro que não! Nós corremos esse risco porque, de fato, há ressurreição dos mortos. Por que os apóstolos estavam dispostos a morrer por Cristo? Porque eles sabiam que a morte não tem a última palavra. Eles sabiam que a ressurreição é uma realidade. Então, versos 30 a 32, já analisamos com detalhe, com vagar. É isso que Paulo está dizendo. Ele está usando o exemplo dele e dos apóstolos que estavam expostos a perigos em favor da doutrina da ressurreição. Na segunda parte do verso 32, e nós paramos aí, Paulo diz: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então,
aqui nós paramos aqui. Eu disse rapidamente na semana passada que essa expressão comamos e bebamos, que amanhã morreremos, ela é citada lá em Isaías 12:13. Então, uma probabilidade é a de que Paulo esteja citando Isaías. Provável que Paulo esteja citando Isaías. Uma outra probabilidade é a de que Paulo está aqui usando um dito que era conhecido desde os dias de Isaías. Era um dito. E que Isaías usou e, coincidentemente, Paulo está usando. Talvez não seja uma citação direta de Isaías, talvez seja até uma coincidência de usarem o mesmo dito, porque parece que em Isaías o sentido do dito é ligeiramente distinto do sentido que Paulo dá aqui. Parece que é isso. Lá em Isaías, Isaías usa esse dito, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, para se referir à indiferença do povo de Deus. Nos dias de Isaías, Deus estava anunciando a possibilidade de punir o seu povo por causa da desobediência dele. Os profetas estavam ameaçando o povo com a possibilidade do exílio. Os profetas estavam dizendo: gente, nós precisamos nos arrepender, clamar pela misericórdia do Senhor, porque senão a disciplina do Senhor cairá sobre nós. Mas acontece que, a despeito das advertências, o povo estava indiferente. Continuava festejando, tomando vinho, levando a vida numa boa, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, é nesse contexto que Isaías usa o dito para se referir à indiferença do povo nos seus dias. Eu acho que Paulo usa esse dito com um sentido ligeiramente distinto, não é? Aqui Paulo parece estar falando da devassidão moral resultante do erro doutrinário dos negacionistas da ressurreição. Então, Paulo está mostrando o quão nefasto, o quão pernicioso é este erro doutrinário. Negar a ressurreição é estimular um tipo de vida de devassidão moral. Porque se não há ressurreição, se tudo que há é apenas o momento presente, então o melhor mesmo é a gente desfrutar o máximo do momento presente, porque depois a morte vem e acaba tudo. Não tem ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então parece que esse é o sentido que Paulo está dando aqui. Paulo está usando o dito para mostrar a devassidão moral a que a negação da ressurreição levaria. Então ele está mostrando o quão nefasto, o quão pernicioso, o quão problemático é este erro doutrinário. E eu acho que é isso que Paulo está dizendo, porque isso combina com o contexto. Olha o que Paulo diz no verso 33. Combina com o contexto. No verso 33, ele diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem
os bons costumes. Ou seja, o erro doutrinário, más conversações, o ensino errado, corrompe a vida, corrompe o modo de viver. Então, o erro doutrinário leva ao erro na vida. Se a sua teologia for ruim, isso vai trazer influência para o seu jeito de viver. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, o que Paulo está dizendo é que a doutrina errada, o ensino errado, corrompe a vida. Quem erra na doutrina vai errar na vida. As más conversações corrompem a vida. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque isso mostra o engano de muitos crentes que menosprezam a doutrina. Muitos crentes que subestimam a necessidade de estudo sério e profundo da Escritura. Tem crente que diz, não, eu sou um sujeito prático. Esse negócio de doutrina, de ficar estudando a Bíblia com mais profundidade, com maior exatidão, isso é perda de tempo. Aliás, doutrina divide. Eu sou um sujeito prático. Meu negócio é fazer. Tolice. Tolice, não é? Isso é um engano. Aqueles que acham que estudar doutrina, de zelar pela exatidão doutrinária, pela correção do ensino bíblico, acham que isso é perda de tempo, precisa prestar atenção no que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que o erro doutrinário corrompe a vida. Se você nega a ressurreição dos mortos, isso vai levá-lo à devassidão moral. Não é? O que Paulo está dizendo aqui é que um pensamento errado sobre a ressurreição ou sobre qualquer ponto central da fé, inevitavelmente vai levar ao comportamento errado. Então, a doutrina errada conduz ao comportamento errado. Está claro aí, então, que esse é o contexto? Então, parece que o sentido de comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é mostrar a devassidão moral resultante do erro doutrinário. E imediatamente Paulo diz, o erro doutrinário corrompe a vida. As más conversações corrompem os bons costumes. Chegamos então ao verso 34, onde Paulo termina essa pequena sessão que começamos a analisar na semana passada, estamos concluindo agora. Paulo termina essa sessão com um apelo. Olha o verso 34. Tornai-vos à sobriedade. Ou seja, voltem à sensatez. Esse negócio de negar a ressurreição é uma insensatez, é uma tolice. Isso corrompe os bons costumes, isso corrompe a vida. Então Paulo diz, olha, dê um jeito de voltar à sobriedade como é justo. E não pequeis. Olha só. Paulo não apenas diz, voltem ao juízo, voltem à sensatez, não é? O verbo que Paulo usa aqui indica que aquelas pessoas lá de Corinto que estavam negando a ressurreição tinham simplesmente perdido a capacidade de pensar corretamente sobre o assunto. Quando ele fala, volte à sensatez, volte à sobriedade, volte ao juízo,
É porque eles já tinham se desviado do modo correto de pensar sobre o assunto, ressurreição. O modo correto de entender o assunto. Por isso, Paulo faz um apelo: tornai-vos a sobriedade como é justo, isto é correto. Pensem corretamente sobre a ressurreição. E olha o que Paulo diz aí nesse apelo, né? Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis. Olha que curioso, não pequeis. Notem a gravidade do erro doutrinário. Negar uma doutrina fundamental da fé é pecar contra Deus. E não pequeis. Não é coisa pequena. É ofender a Deus, é pecar contra Ele. É claro que o que está em pauta aqui, não é o caso de uma imprecisão doutrinária, não é? Todos nós cometemos imprecisões, não é? Nenhuma teologia é isenta de imprecisões, não é? Mas aqui não é uma questão de uma imprecisão, é uma negação de um ponto fundamental da fé. Então, é coisa séria, é coisa grave. A Bíblia trata com muita seriedade essa questão do erro doutrinário, porque isso faz mal à igreja. Lembra, por exemplo, como é que Tiago diz? Tiago, deixe-me localizar aqui. Tiago 3, verso 1. Veja só. Tiago 3, verso 1. Ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Não é sem razão que Tiago diz que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. Não é? Então, o ensino errado, o ensino distorcido, causa mal ao corpo de Cristo. Então é isso que Paulo está chamando a atenção aqui. Por isso ele diz: voltem à sensatez, não é? Como é correto, é justo, voltem ao juízo, pensem corretamente sobre o assunto e parem de pecar contra Deus, não é? Não pequeis. E olha como é que Paulo fala destes negacionistas da ressurreição. Ele diz: porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Paulo diz que os negacionistas da ressurreição não tinham conhecimento de Deus. Paulo pega pesado aqui, não é? Pega pesado. Ele chega a colocar em xeque a experiência religiosa desses que estavam negando a ressurreição. Conhecer a Deus é sinônimo de ser salvo, não é? E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, não é? Como o único Deus. Então, conhecer a Deus é sinônimo de vida eterna. Paulo está aqui colocando em xeque a própria experiência religiosa dos falsos mestres que estavam negando a ressurreição.
E ele termina aí essa sessão sem amaciar, não é? Ele diz: isso digo para vergonha vossa. Normalmente a gente acha que não se deve envergonhar as pessoas, né? Normalmente a gente acha isso. Mas Paulo aqui diz claramente que esse é o propósito. A gente acha que é desamor, não é? Não é amoroso envergonhar as pessoas. Mas aqui Paulo diz que o propósito dele, não é? Era envergonhá-los. Por que é que Paulo faz isso? Isso mostra a gravidade do assunto. É uma questão de vida ou morte, não é? Por isso Paulo entende que a maneira de amar os negacionistas é envergonhá-los mesmo, mostrando o erro deles e o resultado pernicioso dos mesmos. Então, está claro aí nessa sessão como é que Paulo combate o erro da negação da ressurreição? Tranquilo aí? Alguma pergunta sobre essa sessão? Podemos partir para frente? Oi, pois não, Geto? Paulo diz que as consequências era essa mesmo, né? Porque nós vimos em estudos anteriores que Paulo mostra o efeito cascata desse erro. Ele diz, olha, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. A pregação dos apóstolos é uma pregação falsa, porque eles dizem que Cristo ressuscitou. E mais, os apóstolos estão dando falso testemunho de Deus, dizendo que Deus ressuscitou a Cristo. Se de fato Cristo não ressuscitou, então isso é um falso testemunho. E outra consequência, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ela cai por terra, porque isso é um pilar central da nossa fé, a ressurreição de Jesus. E o pior, ele diz, ainda permaneceis nos vossos pecados. Porque a ressurreição de Cristo é o recibo de quitação do pagamento que ele fez. Quando Cristo foi ressuscitado dos mortos, é como se Deus, o reto juiz do universo, estivesse dando o recibo de quitação, dizendo, ok, justiça satisfeita, sacrifício aceito, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O escrito de dívida foi cancelado. A ressurreição é isso. Se não tem ressurreição, a dívida está em aberto. Então, nós vamos ter que acertar ainda com o Senhor essa dívida. Então, negar a ressurreição é jogar por terra todo o edifício da fé cristã. Então, é negar mesmo a vida eterna, a salvação, o evangelho. É por isso que Paulo pega tão pesado, não é? A gente percebe que quando eram questões assim, periféricas da fé, Paulo trata nessa epístola, por exemplo, comer ou não comer carne. Paulo não é tão enfático, tão taxativo, não é? Ele diz, olha, depende se você coma, depende se você não coma, porque isso não é central. Agora, negar a ressurreição é negar um ponto central sem o qual o cristianismo não se sustenta. É jogar tudo por terra. Aí Paulo é muito enfático. Aí ele diz, olha, aí não. Aí é coisa séria.
não é? Mas é isso, Jétro, é negar a vida eterna mesmo, não é? Eu não sei se eles tinham consciência disto, e Paulo está tentando mostrar para eles aqui a insensatez dele, né? Ele diz, olha, voltem à sobriedade. Quer dizer, abandonem esse jeito de pensar. É isso que Paulo está fazendo aqui. Muito bem, nós temos 15 minutos ainda, dá pelo menos para ler a próxima sessão. A próxima sessão, pelo menos introduzi-la, a próxima sessão vai do verso 35 a 49. Achou aí? Essa é a próxima sessão. Eu vou ler a próxima sessão e pelo menos introduzi-la hoje. Então, acompanhe a leitura que farei de 35 a 49. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Essa é uma nova sessão. Paulo agora, nessa nova sessão, vai tratar da natureza do corpo da ressurreição. Veja como é que Paulo começa essa nova sessão. Verso 35, ele diz assim, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Mas alguém dirá. Uma possibilidade é que Paulo aqui esteja imaginando uma possível objeção à doutrina da ressurreição. Então ele está se antecipando, está já derrubando um possível argumento. Essa é a primeira possibilidade. A outra possibilidade é que Paulo esteja respondendo a uma objeção real. Talvez esta objeção era levantada entre os negacionistas. E Paulo soube, não é? Ou por carta, ou por aquela equipe que foi visitá-lo e deu informações lá sobre os problemas da igreja de Corinto. Então, Paulo já sabe que esse é um argumento usado.
Então, ou ele está se antecipando a um possível argumento, antes que ele seja levantado, ele já derruba. Ou ele está mesmo derrubando um argumento que já estava lá na igreja. Os negacionistas estavam usando esse argumento. Qual é o argumento, não é? Qual é a objeção? A objeção é a seguinte. Ok. Vocês estão dizendo que existe ressurreição, não é? Paulo está ensinando aí que há ressurreição. Ok. O que acontece com o corpo da gente depois que a gente morre? Ele é sepultado, se desfaz, se deteriora, vira pó, desaparece. Tá. Então, se tem ressurreição, com que corpo vai vir na ressurreição? Se o corpo desapareceu, se deteriorou. Já viram gente que faz esses argumentos hoje, né? Gente fala, vem cá, e quem morre queimado, cremação, ou morre na guerra, é explodido, o corpo se desfaz e etc. Como é que vai ser na ressurreição? Tem gente que faz essas perguntas, não é? Então parece que é mais ou menos isso que Paulo, esse é o argumento que Paulo está respondendo aqui. Não é? Então parece que esse é o argumento. Alguém dirá, bom, o corpo da gente se desfaz, se deteriora, acaba, vira pó. E aí? Como é que vai ressuscitar esse corpo que sumiu? Parece que essa é a pergunta, não é? Então, Paulo vai responder isso aí. Nessa sessão ele está respondendo esta objeção. É curioso que Paulo já acha a objeção um absurdo, não é? Ele já acha um absurdo. Veja como é que ele responde aí no verso 36. Insensato. ele já diz, ó, deixa de ser tolo, rapaz. Como é que você levanta uma objeção dessa? Ou insensato, ou tolo. Não é? Ou seja, ele já começa dizendo que a objeção é uma tolice. Não é? Insensato, ou tolo. Isso é pergunta que se faz, não é? Isso é objeção que se levanta. Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então, Paulo de cara chama de tolo aquele que faz a pergunta, pois ele deixa de perceber como que as coisas funcionam num mundo natural. Paulo aqui vivia numa cultura essencialmente agrícola. E todo mundo estava familiarizado com esse processo de plantio e colheita. Então, Paulo aqui está usando uma imagem que era muito familiar deles, para dizer, deixa de ser tolo. Há uma semelhança, há uma analogia entre o mundo natural e o mundo espiritual. O mesmo Deus que criou, organizou e estruturou o mundo natural, ele também criou e estruturou o mundo espiritual. Não é isso que Colossenses diz, que em Cristo foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então há um mundo invisível que foi criado por Deus também. Você não pode ver, mas você pode ter uma ideia no mundo natural de como as coisas funcionam. E como é que as coisas funcionam no mundo natural, Paulo diz. Ele diz o seguinte, olha, ele sugere que assim como são as coisas no mundo natural, assim também são no mundo espiritual. Então ele diz, o que semeias, ele está chamando a atenção aqui para a agricultura. O que semeias não nasce se primeiro não morrer.
Paulo está dizendo, olha, quando se planta uma semente, ela também se desfaz, desaparece. Não é assim? Você planta lá os grãos de milho. Depois dá para achar esse grão de milho lá? Desapareceu. Ele se desfaz. Se desfaz num pé de milho, não é? Mas aquilo que foi plantado desapareceu. Então, o que Paulo está dizendo aqui que é preciso que seja assim, para que a planta nasça. O grão que foi plantado morre, desaparece, se desfaz. Portanto, o desfazer-se do corpo sepultado não inviabiliza a ressurreição do corpo, porque é exatamente assim que as coisas funcionam. Entendeu a lógica de Paulo aqui? Não é? Então não venha me dizer que só porque o corpo que é sepultado desaparece e se desfaz, isso inviabiliza a ressurreição. Quando você planta um grão, seja de trigo, seja de milho, ele desaparece também, não é? Ele simplesmente desaparece. E é necessário que seja assim, porque se ele não desaparecer, não pode nascer a planta resultante dele. Então, esse é o argumento que Paulo está usando aqui, para mostrar que esse desfazer-se do nosso corpo não torna inviável a ressurreição do corpo. Versos 37 e 38. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, o argumento de Paulo aqui sugere que há entre o corpo da ressurreição e o corpo atual, há tanto continuidade quanto descontinuidade. Ou seja, ele está usando aqui a figura do grão, seja de trigo ou de qualquer outro grão, né? Outra semente. Então, quando você planta milho, por exemplo, o grão de milho, ele vai desaparecer, não é? E Deus vai dar a ele um outro corpo como lhe aprouver. Ou seja, é o pé de milho, não é? O pé de trigo. Quer dizer, ele vai continuar a sua existência, mas há uma descontinuidade. Ele deixa de ser um grão e torna lá um caule com folhas, de onde vai sair novos grãos. Então Deus dá aquele grão que foi plantado seu corpo adequado, como Deus deseja, não é? Então há uma descontinuidade. No entanto, há uma continuidade. Ou seja, o resultado é da mesma espécie, não é? Você vai colher novos grãos de milho. Então, a ideia de Paulo aqui é que haverá tanto continuidade quanto descontinuidade, não é? Esse corpo no qual vivemos hoje, ele vai desaparecer. Portanto, haverá descontinuidade. Será um corpo adaptado à nova realidade. Então, não é exatamente o mesmo corpo, mas haverá
continuidade, ou seja, serei eu mesmo, não é? Não um outro ser ou uma outra pessoa. A gente volta na semana que vem para continuar entendendo a natureza do corpo da ressurreição. Mas Paulo aqui, nessa primeira parte, está usando imagens da agricultura para responder esta objeção que levanta a inviabilidade da ressurreição com base no desaparecimento desse corpo. Se ele vai desaparecer, como é que tem ressurreição? Aí Paulo está usando essas imagens para mostrar que o desaparecimento desse corpo não inviabiliza a ressurreição. Ok? Não vou abrir para perguntas por enquanto, porque acabou o nosso tempo. Mas na semana... Hein? Oh, ela pode falar, porque ela é a regente. Se atrasar o ensaio dela, problema dela. O anterior desaparece, morreu, é verdade. Mas algo novo surgiu ali, diferente, mas da mesma natureza. Continuidade e descontinuidade. Essa é a ideia. Obrigado, valeu. A sua imagem ajudou muito.